Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Cheguei na oração. Chegou? Boa noite. Então, nós estamos ainda na folha do capítulo 4, que vamos ver hoje, para iniciar no final, a aplicação da palavra, essas 5 perguntas. Se você tiver a folha, senão eu vou ler aqui. Então, César já reparou que diz para ler Salmo 106. Então, César já está lá, no Salmo 106. Pode ler para a gente, 24 e 25. Aqui está falando sobre o povo de Israel. Vocês que conhecem os Salmos, devem saber que muitos dos Salmos falam sobre a história do povo de Israel. Então, contando essas histórias que aconteceram no passado. Então, pode ler, irmão. Está sem microfone. Obrigado. Também desejaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Então, nós já falamos várias vezes nessa aula de Hebreus que o autor usa os exemplos do passado e tem 2 tipos de exemplos, não tem? Tem o exemplo da pessoa que fez a coisa certa, que é para a gente imitar, e tem o exemplo da pessoa que fez a coisa errada, para a gente fazer o contrário, para não repetir os erros. Então, esse é o caso aqui. Então, a pergunta na folha é: qual foi o pecado do povo de Israel no deserto? O que fizeram lá quando saíram do Egito, caminhando para a Terra Prometida? Pelo caminho, o que aconteceu? Eles não creram na palavra, né? Deus prometeu que estaria com eles, que iria sustentá-los, ajudá-los, abençoá-los, mas ficavam duvidando. Até aqui, no 25, né, César diz: queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Que não seja o nosso caso, né? Mas, às vezes né? Então, quem quer se voluntariar para confessar seus pecados? Número 2. Fala sobre um momento na sua vida no qual você murmurou ou duvidou de Deus. Você lembra de um momento assim? E quer falar sobre esse momento? Duvidar, não, mas tem horas que você fica fraco, realmente, mas duvidar, jamais. Tá bem. E falar da dor, reclamar da dor, acontece, Marco? Acontece. Isso acontece. Acontece com você, Carlos? Também, a mesma coisa. Ou até, né, às vezes, não uma dor no corpo, mas os pepinos, né, os problemas, os abacaxis que surgem no dia a dia. A miscelânea toda. Interessante como são essas frases, né? Falar de pepino, abacaxi. Mais alguém quer comentar sobre essa parte? Murmurar, eu com certeza já fiz isso, né? Murmurar a Deus sobre as dificuldades, né? Mas duvidar que Ele vai me ajudar, não. Aí eu também nunca tive dúvida, assim, não. Leandro, duvidar, eu nunca duvidei, não, mas como o Antônio falou, murmurar, a gente murmura. Será que? Por que faz isso? Por que isso? Tá bem. Você questiona, você questiona o porquê das coisas. Sim. Não está acontecendo, não está acontecendo do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, a gente acha que Deus devia dar um empurrãozinho aí, nessa hora. Entendeu?
É. Quando não Ele acontece, poderia ir mais leve, né, com a gente. isso. Porque eu aprendi uma coisa, irmão, nessa minha andança, porque a gente não tem que dizer por quê. Para quê, né? Que tem um propósito. Então, eu já não pergunto por quê, pergunto para quê. Às vezes eu estou tão fraco no propósito que eu sirvo. É verdade que o crescimento só vem através das dificuldades. Eu, Sim. então, eu às vezes, Marvel, eu falo o porquê, mas eu não falo porque Deus fez isso, eu falo porque que eu fiz isso, né? O que eu fiz isso lá Também. atrás? Hoje eu estou assim por causa daquilo, minha atitude que eu fiz lá atrás. Então, eu falo para mim mesmo, por que que eu fiz isso? Lamentando. Outra pergunta que surge é aquela pergunta que nós citamos várias vezes no estudo de Apocalipse. Lembra de Apocalipse 6:10, que falamos que é o versículo-chave do livro? Qual foi a pergunta que o povo fez lá no 6:10, lembra? Até quando? Até quando? Isso. Até quando, Senhor? Muitas vezes essa pergunta também sai de nossos lábios, né? Oramos e queremos uma resposta para ontem e a resposta não vem. Muito bom. Então, número 3. O que você precisa fazer para não cair de novo neste pecado da incredulidade? Ou, se quiser mudar um pouquinho, o que você pode fazer para evitar esse problema de murmurar, ou se queixar, ou questionar? Um pouco difícil, cara. Confiar mais nele, né? Confiar. Então, como aumentar a nossa confiança? Praticando a palavra, buscando mais a Deus, entrando mais na presença dele. Aí você se livra de algumas coisas. Né? Uhum. Tá bem. Outros Hoje, por irmãos? exemplo, Fala. eu tenho um exemplo Sim. do que aconteceu hoje. Eu estou talvez com problema de cardíaco, porque eu ando sentindo falta de ar. Eu procurei a clínica da família, fiquei na fila um tempão. Quando chegou a minha vez, faltou luz, não iam mais atender. Eu dei glória a Deus, estava cheio de gente lotado. Eu dei meia volta, agradecendo a Deus. A gente tem que confiar nele, né? Sempre por as coisas que acontecem, seja para o bem ou para o mal, tudo conspira para o bem de quem crê nele, né? Esses momentos são difíceis, né, Flávio? Nós temos que saber que Deus está no controle. Exatamente. E uma das coisas, Léo, que faz a gente parar de lamentar, como o irmão mesmo falou, já passei várias vezes por essa situação, quando eu estava para fazer a cirurgia. Às vezes eu saía daqui para Bangu, aí remarcava, não tinha condições, aí presta a fazer a cirurgia, aí não dava. E eu confesso que algumas vezes eu falava assim, meu Deus, eu estou tão cansada, toda vez eu venho aqui, está dando isso. Eu ia falando com Deus, né, pelo caminho. E um dia eu escutei, né, através da palavra, né, a gente mudar o foco do nosso pensamento. Né? E aí eu parei e fiquei pensando assim, aí me veio, na minha mente, veio assim, para mim não ficar mais lamentando daquela maneira, mas começar a agradecer a Deus. Porque se não foi naquele tempo, naquele dia, porque grandes coisas Deus tem para mim lá na frente. Aí eu mudei o meu pensamento e às vezes quando eu ia que não dava certo, eu vinha feliz no caminho dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor está preparando o dia certo. Então a palavra, o estudo, né, tudo que a gente está assim buscando, isso vai alimentando a nossa fé. E aí o foco das coisas negativas, né? Porque no momento que a gente está com essas dificuldades, só vem coisas negativas, né? Por quê? Mas por quê? Não, Deus sabe todas as coisas. Então, o que me ajudou muito a desfocar, né? Algumas vezes que eu
não murmurei assim, né? Falando, mas Senhor, estou tão cansada, toda vez eu venho, não está dando certo. Mas aí eu parei para entender que Deus realmente está no controle das nossas vidas. E tudo é no dia e na hora certa que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, a palavra nos ajuda muito. Muito bem, eu acho que esses exemplos, né, o testemunho de outros irmãos também é um incentivo para todos, né? Agradeço, Maria Helena, a sua experiência certamente me anima a aceitar. A gente faz o possível, né? Não vamos sentar de braços cruzados esperando cair do céu. Mas quando fazemos a nossa parte e não acontece, temos que nos conformar e saber que Deus está no controle e também ver as coisas boas que acontecem no dia, né? Só um bom dia que alguém nos dá. O interessante é que quando eu bem me esperei, a cirurgia foi marcada para o dia certo, antecipou, e aqui eu estou contando história, né? Louvando a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Até no ano da Covid, né? Isso, no ano da Covid. Me chama a atenção essa parte aí, Léo, porque há mais de 3 anos que se vem tentando. Então, quando se parecia ser mais fácil, Deus já atuou quando estava mais difícil. Porque na Covid, realmente, quem não está fazendo nada, para tudo, para a cirurgia coletiva, para tudo. Aí eu achava que esse ano não saía por causa disso. Aí, além de sair, ainda antecipou. Graças a Deus. Amém. Quem? Eu, César. Sim. César. Então, murmurar também não é só reclamar, né? Às vezes a gente murmura a Deus, mas de uma maneira branda, só eu e ele, né? No nosso quarto, né? Murmurar não é só reclamar. Sim. Tem até um louvor assim, não é só né? falar alto. É falar baixinho com Deus, né? Não é reclamar. Uhum. Né? Você disse que tem um louvor? Qual louvor? Não tem... murmura seu amor a Cristo, coisa assim? Mas ali é do lado do bem, né? Falar baixinho, seu amor a Cristo. Exatamente, então. Mas esse murmurar da Bíblia é se queixar ali é se queixar. Tá certo. Número 4. Como a palavra de Deus ajuda você a reconhecer seus pecados e abandoná-los? Léo, Sim, irmã. Tem várias passagens que nos ajudam, né? Mas a passagem de Hebreus 4, 12, 13, quando a gente lê, não tem como a gente tentar esconder algo de Deus, tentar fazer algo errado. Não tem como. Se a gente ler, meditar e guardar no coração, sempre que a gente for tentado ou algo assim, querer pecar, quando a gente lembra dessa passagem, desses 2 versículos, não tem como a gente se render ao pecado. Você pode ler agora? Posso. Hebreus 4. O que nós estudamos semana passada, que essas perguntas estão baseadas em Hebreus 4. Você vai começar onde? Hebreus 4, 12 e 13. Certo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto
e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Me ajuda muito essa passagem. Então, a palavra é uma luz que né, vem esclarecendo, iluminando as coisas, mas também como espada abre e revela tudo que está lá dentro. Eu me lembro algumas vezes que tivemos problemas em casa com cupim. E o cupim está lá dentro e você não vê nada. Mas quando você abre, às vezes tem tantos lá, você não imagina o problema que está lá dentro. Uhum. Então, Deus vem para tirar esses problemas e sanar o que está errado na vida da gente. Amém. Muito bem, então, bem ligado a essa parte, a pergunta 5 está em cima do versículo 14 e 15, que diz, fala sobre o socorro que Jesus te oferece para escapar das tentações. Carlos, você pode ler para a gente, ela leu 12 e 13, você pode ler 14 e 15? 14 e 15? Uhum. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O 16 também, me perdoe. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajudem no momento da necessidade. Muito bem, então aqui diz, fala sobre o socorro que Jesus nos oferece para escapar das tentações. Quem pode falar? O que você vê aqui? Como você entende? Até chegar ao trono da graça, né? Estar sempre firme na palavra. Uhum. E quando chegamos nesse trono, quem está sentado no trono? Jesus. Jesus, Deus. Jesus. Por que diz que é um trono da graça? O que vamos receber desse trono da graça? Receber misericórdia dele. Misericórdia. A misericórdia. Né? Ele pode compadecer-se de nós. Vamos receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Até esse versículo é justamente ao contrário daquilo que nós pensamos quando estamos murmurando, não é? Quando estamos murmurando, nós estamos pensando que Deus está ausente, né? Ou Deus está se omitindo, ou esquecendo, ou em falta. Mas aqui está dizendo que Ele sempre supre totalmente e justamente na hora certa. E todos gritaram, amém! Amém! Muito bom. Aqui estamos vendo mais uma vez que quem dividiu essa carta em capítulos fez uma divisão, como podemos falar, um pouco inexata, porque o assunto, entrando no capítulo 5, na realidade não muda. Que ele termina no capítulo 4 falando sobre Jesus, o sumo sacerdote, e esse continua sendo o tema no capítulo 5, de 1 a 10. Até ele vai fazer um contraste. Vai começar o capítulo 5 falando sobre o homem sumo sacerdote,
e depois vai voltar a falar sobre Jesus, sumo sacerdote. Vai mostrar a diferença entre o sumo sacerdote humano e o sumo sacerdote divino. Então, Wellington, pode ler, por favor, 5, do 1 ao 10? Sim. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado. Então, vamos primeiro falar sobre o sumo sacerdote humano. O que o autor diz sobre essa pessoa, aí do capítulo 5, de 1 a 4? Posso falar? Por favor, irmã. Eu entendo que o sacerdote humano, né, ele era escolhido, né, da tribo de Levi, não é isso? Uhum. É Levi. E ele oferecia sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Uhum. Né? Sempre tinha que oferecer, porque não era suficiente para, como é que se diz? Acabar com perdoar de uma vez por todas. Isso. Certo. Ele estava sempre pecando, sempre pecando, sempre pecando. Tá bem. Agora, um lado bom nisso tudo, diz no 2, né? Que pelo menos ele compreende os outros. Uhum. Né? Porque eu estava falando com alguém hoje sobre essa parte. Ele dizia, homem sem pecado não existe. Né? Se alguém quer apontar o dedo para o outro, você pode até apontar o dedo, mas você também é um pecador. Seu pecado pode não ser o mesmo do seu irmão. Você também tem seus erros. Muito bem. Agora, quando se fala de Cristo, ele tem algumas coisas em comum com o sumo sacerdote humano e algumas diferenças, né? Em comum, diz no versículo 5, que como o sumo sacerdote humano foi escolhido por Deus, Cristo também foi escolhido por Deus, né? Não foi uma coisa que ele chegou e disse, não, eu vou ser o maior. Diz no 5 que ele não tomou essa glória para si. Que foi Deus quem disse, tu és meu filho, eu te gerei. E também no versículo 6, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já falamos sobre Melquisedeque nesse livro? Não. Não falamos? Eu esqueci, eu imaginei que tivesse a referência aqui, mas não vi. Ele aparece lá em Gênesis,
E lá em Gênesis, ele aparece do nada na história de Abraão. Não fala sobre de onde ele vem, quem é o pai dele, né? Mas ele aparece na história e Abraão chega a pagar o dízimo a Melquisedeque. Então, se entende que Melquisedeque é superior a Abraão, já que Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. E depois, na história, a história não fala mais nada sobre Melquisedeque, como se ele aparece do nada e some, né? Vai embora. Tipo uma fantasma. Na história, né? Claro que isso não é verdade o homem Melquisedeque, mas é por isso que ele é citado aqui em Hebreus, que Jesus não Márcia, você falou bem, né, que o sumo sacerdote vem da tribo de Levi, mas Jesus, ele para ser rei de Israel, ele precisa ser da tribo dos reis, que foi da tribo de Judá. Mas para Jesus ser sacerdote, se ele é da tribo de Judá, ele não pode ser também da tribo de Levi. Mas aqui a carta aos Hebreus responde que ele é, sim, sumo sacerdote, mas como Melquisedeque, né? Um caso à parte, um caso até superior, né? Porque se de Abraão é que vem os descendentes que, né, vai ser Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, que vai ter Levi ali. Então, se Abraão está pagando o dízimo ao Melquisedeque é até superior a Abraão, que é considerado o pai dos judeus, né? Então, por isso que fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, então, chegamos no versículo 7 a 10, e ali que fala mais sobre o que Jesus tem de importante como sumo sacerdote. Porque ele deu o exemplo perfeito. Quem não leu ainda, gostaria de ler. Ricardo, gostaria de ler? Pode ler do 7 ao 10. 7 ao 10? Por favor. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que é destacado aqui sobre Jesus? Sua submissão. Obediência, né? Obediência, até seu sofrimento. E tudo isso que ele fez, diz no versículo 9, o qualifica como fonte da salvação eterna para todos que o seguem, né? Que obedecem. Então, Jesus é altamente qualificado, né? Qualificado em todos os sentidos para ser nosso Salvador. Que ele nunca pecou, sempre deu um bom exemplo, fez tudo como deveria fazer e tudo. Se existe um exemplo errado que a gente não deve seguir, Jesus é o exemplo certo que devemos seguir em tudo, né? Até nessas coisas, né? De também sermos submissos, que às vezes é o maior desafio da vida, não é?
ser submisso e dar a vez para os outros. Mais alguém? Um comentário aqui? Maria Helena? Sim. O versículo 10 diz assim: sendo designado por Deus sumo sacerdote, Jesus, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. No caso, isso que você falou aí, né? Uma exceção à parte, né? Jesus sendo sumo sacerdote, né? Sim. Não da tribo de Levi, mas tem algo especial e diferente, porque senão ele, como já falamos, né, não poderia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. É como lá em Apocalipse, né? Temos aquela coisa estranha, que ele é o leão de Judá e o cordeiro de Deus. Né? Duas coisas que parecem que não combinam. Mas ele é o rei e o cordeiro ligado até essa ideia de sacerdote, que é pelo sacrifício que ele fez. Vamos então para o final desse capítulo. E o final desse capítulo também vamos ver que, na realidade, não fecha bem a ideia, porque nosso próximo capítulo, capítulo 6, também vai ser vai continuar a ideia que estamos iniciando aqui no final do capítulo 5. Pode ler, Esther, capítulo 5, do 11 ao 14, por favor. Sim. Por esse respeito, temos muita coisa que dizer e difícil de explicar. Portanto, vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando desvieis ser mestre, atendendo ao tempo do decorrido, tendes novamente necessidade. Ficou congelado lá. Eu vou ler o 12 aqui. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Não sei se os irmãos lembram quando estávamos fazendo a nossa introdução, fomos pulando pela carta, vendo várias passagens, tentando identificar quem está recebendo esta carta, qual é a situação desses irmãos, como eles estão. E essa foi uma das passagens que nós vimos, né? O que o autor diz sobre os irmãos? Aqui os irmãos estão recebendo um elogio ou é algo não tão bom? Não tão bom, né, Márcia? O que diz aí logo no versículo 11? Pelo tempo, né? Não sei quantos anos eles têm em Cristo, né? 1 ano, 5 anos, 10 anos. Pelo tempo deveriam ter evoluído espiritualmente, né? Evoluído. Ficaram estagnados, né? Ficaram estagnados. Era para crescer até, diz que no 12 deveriam ser mestres já. Deveriam estar ensinando. Deveriam estar ensinando os outros. Mas eles foram lentos para aprender. Né? Precisavam voltar para o início. Né? Até pensa sobre crianças. O Wellington ainda tem crianças em casa. Esses dias tivemos os netos aqui em casa. Você espera uma evolução na criança, né? Os nossos netos, um tem 7 ou tem 5. Então já senta na mesa, já coloca comida no prato e já vai comendo a mesma comida da gente. Mas você não espera então dar mamadeira para uma criança de 7 anos. Já pode comer fritas e sanduíche, arroz e feijão, essas coisas, não é? Então,
Da mesma forma, esse é o exemplo que o autor usa, né? Aqui no 12, 13, 14, esses irmãos precisam voltar, começar tudo de novo. Voltar a engatear. Então, de novo, é aquele exemplo que não é para seguir. Diz, o alimento sólido é para os adultos, o que mostra que nós somos adultos. Eu achei isso interessante, né, no 14. Pelo exercício constante, né, já sabemos entre o certo e o errado. O adulto, você espera decisões corretas, né? Fazer coisas certas. A criança erra, você ainda entende, né? É criança, não entende. Mas quando o adulto faz a mesma coisa, e a gente fala, tem algo errado. Até, César, né? Às vezes, olhamos no espelho e falar para a gente mesmo, você não poderia ter feito aquilo. Você já é gente grande. Muito bem. Perguntas, comentários? Esse é um capítulo curto. Nada? Então, vimos as perguntas da semana passada no início da aula. Vamos para as perguntas desta aula de hoje. São só 3 aqui. Né? A primeira, não sei se alguém quer falar, mas pelo menos pensar, você já sabe discernir a verdade do erro, senão o que falta. Né? Como vamos ter a capacidade de saber se está certo ou está errado, que vai nos ajudar. Ou pelo menos, eu acho que é até a única maneira de saber, né? Acho que está aqui, né? Não é? Aqui fala o que é certo. A Connie está me falando aqui e às vezes a gente até repara que nos grupos no WhatsApp, às vezes um irmão ou irmã coloca um vídeo, colocam algo que não condiz com a palavra. E isso nos... não sei nem qual palavra usar, né? Nos preocupa, né? Não deveria ser assim. Como? Eu não entendi, Léo. Não entendeu? Então, não existem pastores, pessoas no YouTube, pessoas em várias igrejas ensinando coisas erradas, falando coisas contrárias à Bíblia. Então, já vimos, às vezes, o irmão postando no grupo da igreja ou no grupo das irmãs, né, alguma coisa que quando a gente lê ou a gente escuta, vê que não é o que a gente vê na Bíblia. Então, a gente pensa, mas como esse irmão está colocando uma coisa assim? Ele já deveria saber que isso aí não está certo. É verdade. Eu Entendeu? vejo muito isso. Wellington? Sim. Geralmente, eu acho, né, na maioria dos casos, quem está procurando Deus, eu acho que ele já tem um sentido do bem, né? Ele já está pensando em fazer o bem, já sabe o que está certo e o que está errado. Por isso que está buscando Deus. Eu acho que já é um bom começo isso. Sim, sim. Agora, com certeza que para quem começa a buscar a Deus, começa a estudar, não tudo se sabe. E eu acho que é muito difícil saber tudo. Né? Claro. Mas por isso é que é preciso estudar constantemente a palavra de Deus, porque sempre temos dúvidas em algumas pequenas coisas, né? Mas eu acho que na generalidade, nós quando estamos buscando a Deus, já devemos saber o que está certo e o que está errado. Sim.
Por exemplo, eu recebi uma pergunta semana passada, na realidade, duas perguntas. Tem uma irmã, se converteu há pouco tempo, ela é uma brasileira que está morando nos Estados Unidos. Ela trabalha lá de babá. E fizemos um contato, ela quis fazer os estudos, né? E eu enviava os estudos para ela. Ela me mandou perguntas. Acho que tem muita gente falando hoje em dia sobre essas coisas de Covid, se Covid é Deus castigando as pessoas, e alguma coisa sobre uma moeda única, que é Satanás que está tentando dominar o mundo, e as pessoas colocando medo nos irmãos nas igrejas, sobre um governo só. Não sei nem qual é a origem destas teorias. Mundial. Alguém falou? É sobre a nova ordem mundial? Alguma coisa assim. Mas aí eu falei para ela que realmente para estudar isso tudo, ver isso tudo, teria que praticamente estudar Apocalipse todo. Mas eu vejo, mais ou menos como nós já falamos hoje, né? Deus está no trono, Deus está no controle, e nós devemos confiar em Deus e podemos ficar sossegados que não estamos com medo do imperador de Roma, né? Não estamos com medo de ninguém nos Estados Unidos, em China, ou em Brasília, ou qualquer lugar, né? E como tem essa doença agora, sempre teve doenças e sempre terá doenças. Então, não é para ficar apavorado ou achar, inventar coisas, né? Porque se nós estamos em Cristo, já falamos sobre isso, né? Se estamos em Cristo, estamos bem. Vivos Amém. bem. Glória a Deus. E Léo, Sim. Essas coisas são todas momentâneas. Sim. O mundo vem passando desde a criação por coisas momentâneas, cada um na sua época. E agora chegou a nossa vez de passarmos por todas essas coisas. E se Cristo não voltar, a outra geração também vão ter as suas. E devemos continuar confiando naquele que está no controle de todas as coisas, né? Que é Deus. Wellington? E para também falar do que estavam falando, né? Acho interessante como os adultos, eu acho que qualquer adulto sabe o que está certo e o que está errado, né? Mas quando você está procurando Deus, sabe de que time torcer, por que time torcer, né? Porque eu acho que não tem nenhum adulto que não saiba o que está certo e está errado, mas quando você não se decide por que time torcer, aí já fica difícil. O Willington falou num ponto que é interessante. Realmente, a pessoa, quando se converte, ele ainda tem muito que aprender, né? E a cada dia nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Então, quando a gente já aprende uma coisa, né? Já sabemos quanto é que é 2 mais 2, né? Então, depois eu passo a saber quanto é que é conta de subtrair, né? Depois multiplicar, e assim vai indo, né? Então, na palavra de Deus também eu creio que seja mais ou menos assim. Hoje eu li na palavra de Deus que Deus não concorda com isso, com uma coisa. Então, opa, Deus não concorda, isso desagrada a Deus, eu já tenho que evitar aquilo ali. Então, aí a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo e vai deixando de beber aquele leite, né? Vai se alimentando de coisas mais profundas. Aí vai aprendendo cada vez mais a verdade e se afastando do erro, cada vez mais. Uma coisa hoje, outra amanhã, e a gente assim vai desenvolvendo, né? Santidade, isso. Amém. Aperfeiçoando. Número 2 na folha diz para ler 1 Pedro 3,15. Quem pode ler? Logo depois de Hebreus vem Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 Pedro 3, versículo 15. Lendo esse versículo, lembro do irmão Hilário. Ele memorizou esse versículo e sempre citava. 3,15? Sim. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem
Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, estejam sempre preparados. Se vamos estar preparados, essa própria palavra preparado significa o quê? Bem informado? Hã? Bem informado, Maduro. mas Maduro na fé. para se preparar leva tempo, né? Exige um esforço, tempo. exige uma dedicação. Né? Se o Tira a panela de lá. soldado está preparado, o atleta está preparado. Quem falou? Essa preparação significa quanto mais preparado, mais maduro nós somos, né? Maduros na fé. E vamos estar ali também para, na hora da necessidade, aí já tem como agir. Eu tenho visto, por exemplo, gosto de ler histórias bonitas, né, de pessoas que socorreram uma pessoa ou ajudaram uma pessoa, né, na hora da necessidade. Muitas vezes são pessoas que já receberam algum tipo de treinamento nessa área. Então, quando vê a necessidade, logo age, porque houve um preparo no passado. Né? Vem o militar, ou a pessoa da área da saúde, ou outras coisas mais. Verdade. A Maria Helena aí ficou bem preparada lá na espera da cirurgia, né? Uhum. Mudou o foco. Com certeza, quando aparecer uma pessoa com a mesma situação, ela pode dizer, você tem que mudar seu foco aí. Vai poder saber ajudar. Isso aí. Uma preparação. E a última aqui, boa pergunta para fechar nossa aula hoje. O que você está fazendo para ser mais maduro em Cristo Jesus? Quero agradecer você estar nessa aula estudando Hebreus. Acho que é um passo, mas além disso, outros passos para estar maduro em Cristo Jesus. Além de participar dessa live, do estudo, né? Tendo outros também participar, principalmente culto, né? Ou presencial, ou na live. Eu vejo que isso tudo vai fazer a gente ficar mais maduro, né? Tá sempre participando com os irmãos, quando puder, lá no prédio, nas atividades da igreja, né? Nos encontros, essas coisas, tudo faz com que as pessoas fiquem mais maduras. E essa maturidade nos ajuda também a não ser tão sensível ao homem, ser mais sensível ao Espírito Santo de Deus e menos sensível ao homem, porque quando a gente não está maduro o suficiente, qualquer vento leva a gente, qualquer palavrinha machuca, qualquer magoa, você fica fazendo birra, não quer ir mais à igreja, fica triste com o irmão, rejeita. Isso aí é falta de maturidade. Quando nós estamos mais maduros, a gente vem essas palavras, a gente não agrada a todos, vem palavras negativas, mas nós estamos mais fortes para suportar e não se ficar sensibilizado com aquilo. Pode chatear, mas não permanecer chateado. Pode entristecer, mas não permanecer entristecido. Perdoar o irmão ou a irmã que fez aquele julgamento, aquela palavra negativa, e seguir, continuar amando incondicionalmente, seguir firme, sem birra, sem pirracinhas, né? Amém. É isso aí, Léo. E outra coisa também, um detalhe importante, eu acho, não é só você adquirir o conhecimento, é principalmente colocar ele em prática. Claro. Senão você fica muito teórico, senão a gente fica muito teórico, e teorias e mais teoria. O cara daqui a pouco está sabendo a Bíblia de cabo a rabo, mas não pratica, não adianta nada. É verdade? Eu citei com você, Carlos, um irmão que está lá em Caxias,
com as enchentes, ele está falando sobre ajudando os vizinhos estão com problemas, e ele lá ajudando o vizinho está colocando a fé em ação. É isso aí, é importante. Certamente também nossa leitura individual, né? As aulas são importantes, mas nosso tempo sozinhos com Deus, lendo os evangelhos, meditando na palavra, nosso tempo de oração, tudo isso é fundamental, como a Edileuza estava falando, está mais focado em Deus, como a Maria Helena está dizendo, tira os olhos do problema e coloca os olhos no Senhor. Mais alguém? Wellington? Geralmente associamos a maturidade com tomar decisões mais coerentes, mais centradas, né? Eu acho isso, né? Muitas vezes, quando somos jovens, na maioria dos casos, tomamos decisões que não são as certas por esse ímpeto de fazer as coisas de nosso jeito, com mais energia. Pois quando vão passando os anos, a vida vai nos ensinando que essa não é a melhor decisão. Então, paramos um pouco, pensamos e agimos. Eu acho que isso dá maturidade. Tem jovens que são muito maduros, né? Também. Como tem pessoas de mais idade que ainda são crianças. De tudo. Mas eu acho que associando esse termo de maturidade em Cristo, eu acho que conhecendo a palavra e estudando, né? Porque isso que nos vai dar a possibilidade de parar quando temos um problema, parar, pensar e agir. Eu creio que ali você está falando, Wellington, também entra a ideia das emoções e dos desejos, de não ser dominado pelas emoções ou desejo, né? Sim. Mas não são sentimentos que estão comandando, dirigindo minha vida. E dirige minha vida é o Senhor, a palavra do Senhor, as coisas certas, e não sou levado pela emoção. Isso mesmo. Mais alguém? Então, a gente para por aqui hoje. Não sei se alguém tem um pedido especial de oração. Larry, eu queria pedir oração pela nossa irmã Leila. Sim. Pela saúde dela. Ela está fazendo exames, parece que ela está com um problema no coração. E orarmos, né, pela saúde dela. Sim. Eu sei que ela não está nada bem e não sabe exatamente o que é. Certamente precisa da ajuda do Senhor. Wellington? Eu queria pedir pela saúde da Francesca, da minha filha, que ela está com uma pequena crise de tosse e aparentemente é uma crise tipo asmática, né? E que já tem alguns dias. E hoje Flávia levou para o médico, aí passou um remédio, mas é uma crise tipo asmática, assim, né? Para se recuperar pronto. Então. Preocupa qualquer pai. Então, vamos orar, irmãos? Meu Deus, Pai amado, colocamos tudo em suas mãos, sabemos que o Senhor é sim nosso Pai, o Pai que nos conhece, o Pai que nos ama, o Pai que nos ajuda. Agradecemos por ter enviado seu Filho Jesus, e seu Filho que se mostrou sempre obediente ao Senhor, nos mostrando como nós devemos agir e como nós devemos nos comportar. Obrigado, Senhor, por Jesus, nosso Salvador. Jesus é nosso
irmão que nos ajude em todas as situações. Pedimos neste momento, Pai, que esteja com a Francesca, que ela possa sarar e ficar boa, dar tranquilidade para Wellington e Flávia e abençoe toda a família lá. E também, Pai, pedimos pela nossa irmã Leila, que está com dores e precisa da sua ajuda. Que o Senhor possa curar a nossa irmã, também colocar pessoas no caminho dela que possam ajudar. Agradecemos pela vida da nossa irmã, que o Senhor possa estar com ela sempre. Agradeço, Pai, por todos os irmãos, por palavras de incentivo. Continue nos ajudando, Pai, que possamos ser, sim, homens e mulheres maduros, sempre crescendo em Cristo Jesus, buscando sempre o caminho do bem, fazendo as coisas certas e corretas e boas, que vão agradar ao Senhor, e para sermos uma bênção neste mundo, para sermos luzes neste mundo de trevas. E também, Pai, que possamos estar sempre nos preparando cada vez mais, nos aprimorando cada vez mais, para ter as respostas que as pessoas precisam no momento da dificuldade, no momento que estão à procura da palavra da verdade. Obrigado, Pai. Agradeço agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bom